Hoje eu cumpri o combinado, hein? Quinta-feira e tá aqui o vídeo bonitinho, cheirosinho, charmosinho, cheirosinho e bonitinho pra vocês. Vamos falar mais um pouquinho aqui de Naruto hoje, senhores. No caso, o tema é o arco da perseguição ao Itachi, ou, como eu prefiro, o arco de Derada. Inclusive, eu já deixo aqui o questionamento seguinte. Você conhece Derada? Aliás, o fato de eu chamar esse de arco de Deidara, que eu posso a qualquer momento desse vídeo chamar de Derada, tem aí uma crítica embutida que vocês entenderão muito em breve. Então sigam comigo aqui. Para começar a nossa conversa, direi logo de cara que esse é mais um arco bom do mangá de Naruto, porém, existe aqui uma falha grande que não pode ser ignorada. E eu acho que essa é a primeira grande falha em uma saga de Naruto, apesar de o cômputo geral ainda ser positivo de forma que não é hoje ainda que a madeira canta. Mas existe uma mancha aqui sim, e falaremos disso em breve. Por hora já deixa aí o maroto like, até para premiar a minha pontualidade e a minha palavra. Eu prometi o vídeo de quinta, que aliás vocês já estavam me cobrando, e eu entreguei bonito e joiado. Só por isso eu já mereço o joinha. E fora que ao fazer isso e se inscrever no canal, você estará contribuindo para o crescimento do nosso projeto aqui no YouTube. Vamos dar um gás para bater 2.500 inscritos qualquer hora dessa aí. Compartilha também a playlist de análise de Naruto para aquele teu amigo naruteiro, para ele chegar junto aqui e dar aquela fortalecida também. Muito bem, o arco do Deidara já começa com o pé esquerdo, ou seja, ele já começa um pouco problemático, porque o primeiro grande evento dessa saga é a morte ou suposta morte, do Orochimaru. Eu até meio que sei que ele ainda volta de alguma forma, mas acho que enquanto personagem relevante para a trama ele realmente morreu nesse momento, sendo absorvido pelo Sasuke. Existem basicamente dois problemas com esse trecho da obra, sendo um deles estritamente pessoal, ou seja, minha mera opinião, e outro um pouco mais sério. Do ponto de vista pessoal, eu realmente não gosto de ver o Orochimaru sendo humilhado da maneira que ele foi pelas mãos do Sasuke. Primeiro porque ele é o cabeça branca, né? Reizinho de Naruto é o cabeça branca. O reizinho de Naruto, conforme eu já disse em vídeos anteriores. E depois porque acontece aqui um fenômeno parecido com a cena de Dragon Ball na qual Trunks humilha o Freeza e que eu também não gosto. Aliás, o Freeza é um cabeça branca também, né? É importante notar isso aí. Enfim, a questão é que esses dois personagens meio que se fundamentam em torno da imagem imponente que eles transmitem. Ao longo do arco de Namekusei e dos arcos que vemos o Orochimaru em ação, né, Konoha Crush, até o próprio Exame Chunin e o arco da Ponte Tente, vai sendo construída uma imagem de guerreiros muito poderosos em torno deles, quase imbatíveis, né? Dessa forma, quando eles perdem de uma maneira assim tão humilhante, tão acachapante, no caso do Freeza ele é simplesmente dizimado rapidamente e do Orochimaru o Sasuke fica provocando ele, eu pessoalmente me incomodo porque acho que essas cenas meio que mancham essa imagem soberana desses vilões. Os caras são imperadores, são grandiosos e são tratados como nada. Eu pessoalmente não gosto. Quando existe um propósito por trás, eu acho de boa, como acontece na própria derrota do Freeza pro Goku, ou seja, a humilhação ali tinha uma razão de ser. Agora, quando é só pra servir de escada para um personagem novo, que é o caso do Trunks, ou pra servir meramente como ponto inicial de um arco novo, porque é basicamente para isso que serve a morte do Orochimaru aqui, só serve como start pro arco, porque aí a Akatsuki vai atrás do Sasuke, e aí o Deidara vai lutar com ele, enfim. Aí eu já acho meio zoado quando acontece uma morte humilhante de um personagem grandioso sem propósito. Como eu disse, essa é uma coisa estritamente pessoal, não é uma crítica realmente argumentativa nem nada do tipo, é meio subjetivo, né? Mas eu não gostei. Não vou aceitar o desrespeito ao cabeça branca é um cidadão de bem, o empresário que precisa relaxar. Não vou aceitar o desrespeito ao cabeça branca de Naruto jamais. Dito isso, existe um problema mais grave com essa neutralização do Orochimaru enquanto personagem relevante para a série, supondo que isso realmente tenha acontecido e que o Cabeça Branca não faça mais nada de relevante na obra. No vídeo no qual eu falei sobre o arco da Ponte Tente, eu explorei com algum detalhe o papel que o Orochimaru desempenha em Naruto em vários momentos. Eu expliquei que ele geralmente é usado como terceiro elemento dentro de um conflito dado e que esse artifício geralmente é usado para tornar o enredo de uma série menos previsível, mais sofisticado e mais variado. E ali eu também disse que não apenas o formato daquele arco, como o formato de Naruto Shippuden como um todo estava se construindo em torno de um conflito de 3 partes. Nós temos os heróis, nós temos a Akatsuki e nós temos o Orochimaru, que era vilão também, mas tinha seus próprios objetivos sendo oposto aos heróis e a Akatsuki ao mesmo tempo. Com isso, a série estabeleceu uma promessa com o público de que esse triplo conflito seria explorado, ou seja, de que nós teríamos uma teia mais complexa de relação entre esses 3 polos de poder. Tanto é verdade que esse conflito de 3 partes é a própria justificativa do Orochimaru ter poupado Naruto e os outros heróis naquele arco da Ponte Tente, depois que eles invadiram o esconderijo dele. Ele os deixou viver porque poderiam ser úteis para destruir a Akatsuki e ajudar a eliminar esse inimigo incômodo do Cabeça Branca. Então, a partir do momento em que esse conflito triplo serve até como justificativa para as ações dos personagens, não dá nem para
para dizer que não existia ali uma promessa tácita feita pelo Kishimoto a seus leitores de que esse ponto seria explorado nos arcos seguintes. Com isso, vocês já entenderam onde eu quero chegar. A morte do Orochimaru agora representa o sepultamento dessa promessa, sendo que ela basicamente não foi cumprida. Nunca houve um conflito triplo. A estrutura do Shippuden foi tudo menos imprevisível. No final das contas, quase todos os arcos até agora foram lutas contra membros da Akatsuki, ainda que essa estrutura básica tenha sido incrementada de bons elementos aqui e ali. Mas o esqueleto básico é Heróis vs Akatsuki, e o Orochimaru meio que não fez muita coisa aí dentro, fora daquele arco da Ponte Tente. Dessa forma, a morte do vilão terminou por oficializar que o Kishimoto meio que se perdeu com o que queria fazer com esse interessantíssimo personagem. Levantou a bola, mas não soube cortar. No final das contas, o Shippuden até agora foi só Naruto e seus amigos versus Pain e seus amigos. O Orochimaru ficou meio que ali segurando vela e terminou sendo limado. Fica aí a indignação do leitor. Aliás, o tema do vídeo de hoje é o das promessas. Isso porque é justamente esse o maior problema dessa saga. Vocês lembram que na introdução do vídeo eu disse que esse é o primeiro arco no qual existe um defeito sério? Pois bem, o defeito é justamente esse da promessa não cumprida. Mas aqui eu não estou nem falando da promessa acerca do Orochimaru, ainda que essa promessa do Orochimaru seja ainda maior do que esse arco, né? Porque era uma promessa para todo o Shippuden. Mas aqui eu não estou falando dessa não. Eu estou falando da promessa acerca da estrutura básica do próprio arco. Veja bem, o nome oficial dessa saga é Missão de Perseguição a Itachi. Mais importante que o mero nome é o fato de que em algum momento era realmente isso que estava sendo desenhado. Nós temos o Sasuke indo atrás do seu irmão depois de ter matado o Orochimaru e montado sua nova equipe, e nós temos os ninjas de Konoha indo atrás do Itachi para poder atrair o próprio Sasuke. Nesse momento, realmente o centro do arco era uma perseguição ao Itachi. Ele funcionava ali como objeto de desejo dos heróis e dos antagonistas, ao mesmo tempo, né? Para tornar as coisas ainda mais interessantes, o próprio Itachi não ficava ali passivo nessa história toda, até porque a Akatsuki tem seus próprios objetivos e que ele estava perseguindo o Naruto desde o início para começo de conversa, né? Essa coisa toda começou com o Itachi atrás do Naruto lá atrás. E depois que o Deirada ainda foi atrás do Sasuke, depois de descobrir que o moleque tinha potencial de atrapalhar os planos da Akatsuki, a coisa ficou ainda mais complexa. Ou seja, realmente estava desenhado aí um jogo muito sofisticado de gato e rato, só que com um rato daqueles bravos, né? Daqueles que pulam em cima do cara. Não sei se vocês já viram desse. Que pula em cima do cara, pula em cima do gato. Não tem medo de nada nesse rato aí não. Porque o gato queria pegar o rato aqui, nesse arco, mas o rato queria pegar o gato de volta. Então o Naruto quer pegar o Itachi, mas o Itachi quer pegar o Naruto também. E aí depois vem o gato de fora, que é o Sasuke, querendo pegar o Itachi. Depois vem o Deirada de não sei de onde, querendo pegar o cachorro, querendo pegar o gato. É uma doideira. O ponto é, estava sendo prometido uma saga com uma complexa teia de relações entre os interesses envolvidos. Esse era para ser o centro das ações nesse arco. Era em torno disso que a história devia se desenrolar. Dessa perseguição de um pro outro, do outro pro um, e aparece um de fora. E esse joguinho é que era para ser trabalhado aqui. Aí eu venho com a pergunta: foi isso que nos foi entregue? Não. O que nos foi entregue foi que essa teia interessante foi resolvida muito rapidamente e o centro do arco foi realmente a luta entre Sasuke e Deirada. Ao final de tudo, se você reparar direitinho, vai perceber que a maioria dos personagens envolvidos na saga não faz absolutamente nada digno de nota. O time de Konoha mesmo não faz nada no arco. Alguém viu aí a Hinata servindo pra alguma coisa, ou o Shino? Eu também não vi. Kiba e Naruto só tem cenas incidentais, o Kiba só serve como um nariz, ele só serve pra farejar, não é mais nada. O Naruto tem algumas ceninhas lá no final se encontrando com o Itachi, mas também nada realmente importante para a trama do arco. O time do Sasuke em si também não serve para nada, eles são introduzidos, a gente conhece, mas eles não fazem muita coisa não. Assim, tem um pouquinho de investigação ali, mas bem pouquinho. E o próprio Itachi também fica meio que de lado. Ele meio que, pra quem era um rato brabo que ia arrancar as pernas do gato, ele não fez muita coisa também não. Ele foi atrás do Naruto pra conversar, não conversou, que eu acho muito boa essa cena, ele vai atrás do Naruto, eu só quero conversar. Aí na hora que ele vai conversar, ele vaza, ele vai embora, não tem mais conversa não, acabou. E é isso, ele não faz mais nada. Só quem faz coisas grandiosas aqui são o Sasuke e o Deidara, ponto. E esse foi o primeiro erro grave de um arco de mangá de Naruto. O autor prometeu uma coisa, construiu o cenário de uma forma e desperdiçou isso tudo muito rapidamente e nos entregou mais uma saga de, entre aspas, herói versus Akatsuki. Aliás, o Kishimoto anda perdendo muitas oportunidades ultimamente, né? Já que nós fizemos essa mesma crítica em relação a alguns elementos da saga passada e tal. Enfim, tá bom, mas se é assim, então eu odiei esse arco? O arco é ruim? Não, eu não odiei o arco e eu acho ele bem legal. E como pode isso? Bom, falaremos disso daqui a pouco.
Antes, acho interessante falar um pouco sobre todo aquele trecho no qual o Sasuke está montando seu novo time para caçar seu irmão. Na real, acho que é realmente só um pouco que eu vou falar sobre essa parte, pelo simples motivo que ela não me fede nem me cheira. Eu não tenho opiniões muito fortes sobre nada do que acontece ali, mas falemos uma palavra ou duas sobre o tema. Em relação aos novos personagens, devo dizer que os achei até ok. Legaizinhos. Cada um deles tem uma característica minimamente interessante, ao menos, de forma que eles não me incomodaram não. No que diz respeito ao Jugo, o que eu gosto nele é toda a ligação que o personagem possui com o grandioso e lendário Kimimaro, para sempre em nossos corações, aliás. Todo o respeito que ele tem pelo Sasuke, porque o Kimimaro aceitou entregar a própria vida para levar o Uchiha até Orochimaru, é uma ideia realmente interessante para servir como base para esse personagem e como a motivação para ele se juntar ao time do Sasuke. Eu também gosto da dualidade do Jugo com sua dupla personalidade. Um indivíduo completamente sanguinário quando transformado e completamente aterrorizado em relação à sua própria sede de sangue quando em sua forma normal. Como eu já disse em um vídeo bem antigo do canal, na verdade esse canal não tem vídeo bem antigo, né? Nós temos 2 anos, mas em um vídeo bem antigo do canal, que no caso é o vídeo de Spy Family, eu tendo a gostar muito desses personagens bidimensionais, porque é sempre muito interessante ver o esforço que o autor faz para harmonizar duas camadas contraditórias do mesmo indivíduo. Geralmente a partir daí, a partir do momento que o autor tenta coadunar duas características opostas, essa amarração termina tornando o personagem mais interessante, mais complexo, vamos dizer assim, mais sofisticado. Então isso é ponto pro Jugo aí, né? Nem sei se ele vai fazer grande coisa na obra e nem espero muita coisa dele não, mas só isso aí já é ponto pra ele. Quanto ao Suigetsu, eu fiquei instigado pela ligação que ele tem com o Kisame. Será que vai ser ele que vai matar esse membro da Akatsuki? Ou será essa mais uma expectativa que eu vou criar e quebrar a cara lá na frente? Não me dê spoiler, eu tô pensando em voz alta, viu? Fique no sapatinho aí. Enfim, já vou deixar aqui adiantado que eu gostaria muito se fosse ele a vencer o Kisame, simplesmente por ser diferente. Não seria um herói a derrotar um membro da Akatsuki, mas um outro personagem com outro tipo de relação pregressa com esse vilão e etc. Enfim, aguardemos pra ver. E não me dê spoiler. A mais sensal do grupo novo é a Karin, mas ela ainda tem aquelas ceninhas cômicas nas quais se declara pro Sasuke e pra mim já é suficiente pra ela ser ok. Pensando bem, ela também é uma personagem que tem dualidade, né? Já que a primeira camada dela é de durona, mas diante do Sasuke a vibe dela muda totalmente. Mas eu acho que isso não vai ser amarrado, vai ser só uma dupla personalidade pra fins cômicos mesmo, então acho um pouco menos interessante. Mas tá aí, tem alguma coisinha lá ela, né? Enfim, esse time novo do Sasuke é nota 6. Passa de ano na escola pública. Se eu disser que estou interessadíssimo neles, é mentira. Mas eles servem. Outro parênteses que eu vou abrir aqui é para comentar rapidamente sobre a cena na qual o Kabuto se encontra com o Naruto. Eu gostei dessa cena. É bem verdade que o Kishimoto me enganou aqui. Eu realmente achei que ele teria a lata de colocar uma conversão totalmente broxante do Kabuto e já tava ficando puto com isso aí. De novo, né? Porque a cena tava sendo direcionada para todos aqueles papinhos que os convertidos pelo Naruto costumam usar e tudo mais. Mas aí quando o Kabuto revela seus verdadeiros objetivos, aí eu fiquei satisfeito. Inclusive talvez seja essa a janela pela qual o Cabeça Branca voltará à série. E isso por si só já me agrada muito. Não me dê spoiler, eu tô pensando em voz alta, parte 2. Mas eu também gostei da jogadinha do Kishimoto realmente começar a construir esse diálogo como se o Kabuto fosse um novo convertido pelo Naruto, só para lá no final inverter ironicamente o tom da cena. É um ponto pra ele aí, achei maneirinho o que ele fez, apesar de ter sido um sacaninha, né? Muito bem, feito esses apartes, vamos agora ao motivo pelo qual o arco ainda é bem legal, apesar de ter em seu coração uma enorme promessa não cumprida. O motivo é simples. O centro da saga é a luta entre Sasuke e Deidara, e a luta entre Sasuke e Deidara é muito boa, como quase todos os grandes combates de Naruto. Não podemos ignorar que a ideia era para o arco ser muito mais do que isso. Aliás, se o Kishimoto tivesse desenvolvido o jogo de gato e rato que ele prometeu, esse tinha potencial para ser o melhor arco de toda a obra. Então existe um grave problema de que o coração da saga não está onde deveria estar. Não obstante isso, o verdadeiro coração da saga é bem saudável e bombeia o sangue para todo o corpo de maneira eficiente. Ou seja, o que importa aqui é a luta, e a luta é do cacete. Quando eu comentei acerca do arco do Sasori, eu cheguei a mencionar que em algum momento eu achei que o Deidara morria ali mesmo, e que fiquei por alguns segundos pensando em como ele poderia ser tão amado pelos fãs se ele não fazia nada de relevante dentro da obra. Obviamente, alguns momentos depois eu descobri que ele tinha ficado vivo, e fiquei na expectativa de ver o que ele realizaria no futuro para ser tão querido. Hoje, depois de ler a saga na qual ele brilha de verdade, posso dizer que entendo por que gostam tanto dele. Na real, a dinâmica do Deirada é exatamente a mesma que o Kishimoto aplica para todos os personagens da Akatsuki até agora, fora o Itachi. Ele coloca para esses vilões uma ou duas características simples, porém marcantes, que tornam cada um deles personagens com caras muito próprias. O Hidan, a quem eu elogiei no arco passado, e que ainda é o meu Akatsuki favorito, tinha toda aquela coisa da religião, dos rituais e do fato de ser um grande boneco de voodoo. O Kakuzu tinha um negócio dos 5 corações e da capacidade de usar jutsu de todos os elementos ao mesmo tempo.
O próprio Sasori tinha todas aquelas premissas criativas usando seu jutsu dos bonecos, né, das marionetes, e aquele pequeno flashback mostrado revelando seu triste passado. Também tinha a revelação com a velha Chio, enfim, aquela coisa toda, né? Em todos esses casos, o principal motivo para esses personagens serem realmente legais é o fato de que todos eles se envolvem em lutas muito grandiosas e muito interessantes, que terminam por torná-los marcantes aos olhos do leitor. É como se a grande experiência que o público tem lendo aqueles combates fosse colocada na conta dos personagens envolvidos, valorizando a todos eles. Por exemplo, é assim que a Sakura se valoriza no início do Shippuden, né? E eu acho que todos os caras da Akatsuki ganham por causa disso também. É justamente o ponto no qual o Kubo errou ao estabelecer os Fullbringers, conforme comentamos em vídeo recente. Os personagens ali dependiam da luta para se estabelecer, mas as lutas ficaram devendo. Da mesma forma, os personagens da Akatsuki também dependem totalmente dos combates para sua consolidação, mas no caso deles, as lutas são todas legais. O que acontece com Derada é exatamente a mesma coisa. Nós temos toda aquela ligação dele com a arte e com o terrorismo, sendo ele um psicopata que consegue fazer uma conexão entre essas duas coisas, não sei como, né? Temos o poder dele de criar bombas, que é explorado de forma bastante interessante nessa luta, e temos até um pequeno flashback, que por si só não é grande coisa, mas que meio que justifica o seu ato final dentro do combate, motivado pelo ressentimento do Uchiha e pela distorcida perseguição ao objetivo de fazer uma arte que superasse o Mangekyo ou Sharingan. E ainda tem a relação dele com o Tobi, que é divertida também, né? São personagens que têm uma relação carismática, vamos dizer assim. O Tobi, aliás, é um personagem razoavelmente carismático. Então aí nós temos tudo o que é necessário pro Deidara ser um personagem da hora. Quanto a essa tal luta que justifica o Deidara enquanto personagem, devo dizer que ela tem de tudo. Tem várias reviravoltas, com estratégias bem pensadas de cada um dos combatentes alterando a dinâmica da luta o tempo inteiro. Tem transformação do Sasuke no meio do combate usando o poder do selo amaldiçoado. Tem o uso da noção recentemente introduzida dos elementos de chakra e do modo como eles se relacionam, né? Porque um dos pontos centrais desse combate é o fato de que o Sasuke usa chakra elétrico para rebater o jutsu de terra do Deidara, com a própria descoberta que o Sasuke faz acerca de que o tipo de chakra do Deidara é terra, sendo importante no meio da luta. Temos o Deidara elevando cada vez mais a magnitude do combate na medida em que é ele que apresenta técnicas cada vez mais estrambólicas de bomba, forçando o Sasuke a subir o patamar também para não ser obliterado. E com isso a luta vai escalando progressivamente em grandiosidade, destruição e dano para os personagens envolvidos. Tem o flashback do Deidara que eu já mencionei, que por si só é qualquer nota, mas que justifica a insana técnica final desse ninja da Akatsuki, que realmente causa uma explosão de proporções inacreditáveis. E temos ainda o Sasuke escapando vivo por meio do uso de uma técnica do cabeça branca, de invocar aquela cobra lá para se proteger da explosão absurda do Deidara. Então é um combate cheio de criatividade nas técnicas e soluções que cada um desses personagens usa para tomar a dianteira, repleto de reviravoltas interessantes e com uma grande dose de massa velho que agrada tanto ao fã de shonen. E tem um final com destruição de proporções dantescas que também tende a ser bem visto pela rapaziada. Então tá tudo aqui como sempre. Já disse isso uma vez e repito agora. Dificilmente o Kishimoto erra na hora de escrever uma luta. Aliás, tem uma coisa acerca dessas batalhas todas contra a Akatsuki que eu ainda não elogiei, mas acerca da qual já venho pensando há tempos. Outro grande acerto do autor ao criar esses combates é o fato de que todos eles realmente passam com eficiência a informação do enorme poderio dos ninjas da Akatsuki. Realmente é cada boneco mais apelão que o outro dentro dessa organização, o que é muito importante para estabelecê-la como sendo de fato muito perigosa aos olhos do leitor. Eis aqui um caso de uma promessa efetivamente cumprida pelo Kishimoto, ou seja, foi prometido para nós que a Akatsuki era muito perigosa, muito grandiosa e cheio de cara muito forte. Se ela fosse mais ou menos, ou se as lutas contra esses caras fossem mais ou menos, ou eles não dessem muito trabalho, eles não mostrassem grandes jutsu, grandes técnicas, ia ser uma grande decepção, né? O público ia ficar dizendo, pô, esperei muito e não me foi dado nada. Mas isso aí ele não pode dizer da Akatsuki, porque realmente os caras entregam o que prometem. Por enquanto, só lutinha top, Rogerinho, só lutinha top. Então, muito bom. E cada um deles é derrotado ao preço de muito sangue, suor e lágrimas, mas sem forçações de barra, isso também é importante. Apesar de eles serem todos apelões, eles são vencidos de maneira honesta, com estratégias que fazem sentido, bem pensadas e tal, com boas sacadas do Kishimoto em termos de roteiro, né? Tudo isso até o presente, pelo menos. Não sei se no futuro vai continuar sendo assim, mas por enquanto existem esses méritos aí. Ponto pro autor. Depois da luta, nós temos alguns poucos eventos de pouca relevância, com Itachi indo atrás do Naruto para conversar sabe-se lá o que, e que ele não conversa, porque quando ele vai conversar, ele diz que tem uma coisa muito importante para acontecer, que não tem porra nenhuma, a única coisa que ele faz é marcar uma briga com o Sasuke, então não tem nada acontecendo, ele só queria
frescar mesmo. Não, eu venho aqui conversar, mas... Não vou conversar nada não, vou embora. Nós temos também o Sasuke finalmente encontrando seu irmão, né? Que no caso é um clone do seu irmão. E conseguindo marcar o fight decisivo pra saída da escola. Ó, vou pegar você lá na saída, viu, otário? Na verdade é o Itachi que marca pra bater no Sasuke na saída da escola. E também nós ficamos sabendo que o Pain agora tá atrás do Naruto e que o Madara é o líder verdadeiro da Akatsuki. Que era uma coisa que eu ficava me perguntando. Tá, mas quando é que o Madara entra nessa história aí? Porque a gente tem o Orochimaru, a gente tem o Pain, que era o líder da Akatsuki em tese, e o Madara vai entrar quando? Eu descobri, ele entrou agora. Só que aí eu fiquei pensativo de verdade. Por que o Madara tá com a cara coberta com a máscara, mas ele já revelou quem é o Uchiha? Se dadas as informações que a gente tem até esse momento, claro, mesmo eu não lendo Naruto, eu conheço a cara do Madara, eu conheço essa porra toda. Mas vamos pensar com a cabeça do leitor da época. O leitor da época não conhecia nada do Madara. A única surpresa que ele deveria ter é que ele é um Uchiha, e não a cara dele. Então por que nesse momento ele revela que é um Uchiha, mas ele não mostra a cara? Não faz muito sentido, né? O mais normal não seria o contrário, dado que a verdadeira surpresa não seria a cara de um personagem que até então era desconhecido, mas sim o fato de que existe mais um Uchiha vivo no mundo, né? A surpresa não era o fato de que ele é um Uchiha e tá vivo. Então por que esconde a cara, mas diz que é o Uchiha? Não era pra ser o contrário? Enfim, não sei. Não sei de nada. Não me dê spoiler, porque eu tô pensando em voz alta, parte 3. Então fiquem no sapatinho aí. Enfim, o que importa é que agora a treta tá marcada com o dia e hora, né? O Itachi foi lá e disse que vai pegar o Sasuke na saída da escola. Depois da aula, eu vou quebrar a sua cara, basicamente isso. Vamos ver finalmente a resolução dessa pendenga do Sasuke, que tá se arrastando desde o início do mangá, mas só no mês que vem, então fiquem aí, né? Nosso resumo de hoje é simples e direto. O arco do Deirada é bem legal, mas o simples fato de eu chamá-lo assim já denuncia sua principal falha. Era para ser um arco de perseguição, de intrigas sofisticadas e de um roteiro um pouco mais complexo, mas na prática foi só a luta do Sasuke com o Deidara. Para nossa sorte, essa é uma baita luta e segura as pontas da saga de uma forma eficiente, né? De uma forma muito boa. Mas eu nunca perdoarei o Kishimoto pelo que ele fez com o Cabeça Branca. Reizinho de Naruto é o Cabeça Branca. E quanto a isso aí, então não tem desculpa. O Kishimoto vacilou pesado aí. Como eu disse, o tema do vídeo de hoje foi promessas. O Kishimoto prometeu que o Orochimaru seria importante e o matou. Prometeu que o Itachi seria perseguido, mas isso não aconteceu. Eu, porém, prometi entregar o vídeo quinta-feira e entreguei. Por conta disso, deixe aí seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja para receber vídeo de anime toda segunda e às vezes às quintas, agora eu posso falar porque eu tô entregando mais um na quinta, e compartilha a playlist das análises de Naruto para toda a comunidade naruteira internet afora. Vamos que vamos, pra ver se a gente chega nos 2500, que grande meta, hein? Até semana que vem. E tome cuidado, um último aviso, tome cuidado com a seguinte gangue. Os parceiros deles são Deirada, Gaara e Jiraiya.